Fala pessoal, já estamos aqui de volta. Então, como você pode perceber, e é a minha dica, não se desespere. Daqui para frente, você vai perceber, as nossas aulas sempre vão ter esse comportamento. O começo vai ser introdutório, exemplo de aplicação, e depois a gente vai tentar buscar alguns exemplos já reais, né, de como isso é cobrado em prova. Então, não se desespere. E eu sei também que uma grande diferença é fazer junto comigo e fazer sozinho. Fazer junto comigo por muitas vezes parece mais fácil. Então o desafio é você sempre fazer sozinho, é tentar enxergar o que a gente aplicou na aula, replicar para esse exercício que você está fazendo sozinho. Vamos ver o item D agora, né? Então agora, mesma situação, você vai perceber como a gente está trabalhando nos itens, vai ser sempre calcular o log de alguma coisa, tendo esses mesmos dados. Vamos lá para o nosso caderno e a gente vai resolver junto. Bora lá. Bom, pessoal, mais uma vez, né, como vocês estão resolvendo aí tudo na mesma folha, vocês não precisam anotar N vezes, né, os dados. Mas aqui, como a gente está fazendo todas as vezes numa nova folha, sempre interessante trazer as referências do nosso exercício. A primeira é que log de 2 é igual a M, e a segunda, que log de 3 é igual a N. Só que aqui nesse caso, ele está querendo saber o valor do log de 72. Ok? Então, mais uma vez, o grande desafio aqui vai ser enxergar o 72 como alguma coisa em função de 2 ou de 3. Não vai ter segredo. Então, vamos mais uma vez, né? Você vai perceber pela experiência. Por que eu digo para você não se desesperar no primeiro exercício que você travar? Porque imagina que na sequência você fez o exercício anterior. Se você fosse fazer sozinho, você ia travar. Você viu a nossa aula e conseguiu destravar. Aí você pega um exercício na sequência como esse, você já vai ter uma noção de pelo menos por onde começar. Então, seguindo a mesma lógica do exercício anterior, 2 e 3 funcionou, a relação foi muito direta quando a gente trabalhou com 6 e com 1,5. Agora, com 72, não vai ter jeito. Nós sempre vamos recorrer como um grande facilitador para a gente nos exercícios a fatoração. Então, a operação de fatoração, você pode perceber o quão é importante para a gente aqui. Então, fatorar o 72. Bora lá. Bom, terminou em 2, terminou em número par, é divisível por 2. Então aqui, basta dividir por 2. 2 por 2, 36. Lembrando, né, que isso daqui não é mágico. Eu também faço essas continhas aqui, né, que eu tinha comentado. 72 dividido por 2. E aí você elabora. Essas são aquelas continhas de rodapé, né? Que você vai ficar perdido aí na folha. Então, tenta praticar já isso desde agora. Vai sendo uma conta como essa que você vai ter que resolver lá no vestibular. Então, já vai praticando desde agora. 36 continua sendo par. Posso dividir por 2. Dá 18. Dividiu por 2. Dá 9. E aí agora nós não podemos mais dividir por 2. Por quê? Porque 9 não é um número par. Não tem problema nenhum, nós passamos para o próximo. O próximo é 3, e você já sabe que 9 é divisível por 3, né? Isso dá 3, e por 3 dá 1. E agora você vai perceber o quê? Que nós vamos ter 1, 2, 3, números 2, então vai ser 2 elevado à terceira, vezes 2 vezes o 3. Então isso é 3 ao quadrado. Então, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Isso vai ser como a gente vai poder representar o log de 72. Então, reescrevendo aqui o 72, nós vamos ter o seguinte. Log de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Percebe o que, né? Eu tenho certeza que você até abriu um sorriso aí em casa. Você já identificou que nós não iremos usar apenas uma propriedade, nós iremos usar duas. Por quê? Porque você já viu que assim como no nosso primeiro exemplo prático, aqui nós temos uma multiplicação do logaritmando. Então nós vamos poder abrir em 2 logaritmos, e aí como é multiplicação, vai para a soma, né? Então vamos fazer passo a passo.
a primeira propriedade aqui, ó, vou colocar primeira propriedade, que vai ser de separar essa multiplicação em dois logaritmos. Então nós teremos o quê? Log de 2 ao cubo. Como é multiplicação, sinal de mais. Log de 3 ao quadrado. Sem segredo. Então nós usamos a primeira propriedade e abrimos isso aqui de cima numa soma. Então perceba que o igual, né, é só para trazer o que está aqui em cima aqui para o lado, né? Então nós estamos continuando nessa linha. Então escrever isso aqui em cima é a mesma coisa que escrever isso daqui de baixo. E aí, se nós já aplicamos essa primeira propriedade, você está olhando onde a gente tem que chegar, você viu ali que nós temos que aplicar mais 2 vezes a regra do tombo, né? Então, nós vamos aplicar uma segunda propriedade que vai fazer com que nós cheguemos à forma dada pelo enunciado. Então, a segunda propriedade vai ser a regra do tombo. Isso vai ser igual a 3 vezes o log de 2 mais 2 vezes o log de 3. Ok? Daí nós já podemos resolver o exercício, né? Então, log de 2 a gente sabe que isso é m. Log de 3 a gente sabe que isso é n. Portanto, o log de 72 vai ser igual a 3m mais 2n. E esta é a resposta desse nosso exercício. Bora retomar aqui para o nosso slide. Como você pode perceber, né, depois de uma primeira possível travada, poxa, não sei, nunca vi um exercício como esse, aprendeu a resolver, utilize o método, não decore. Perceba que se a fatoração foi a saída antes, por que não poderia ser agora? Então, testamos a fatoração, ela foi o caminho e nós resolvemos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem o item E, que vai ser o log de 36 na base 100. Sem muita demora, vamos já matar mais esse exercício também. Você está vendo que a nossa aula hoje está cheia de exemplo. Então, você não tem desculpa para não aprender logaritmo e suas propriedades. Bora lá. Bom, só trocando a folha aqui. Mais uma vez, nós temos log de 2 igual a m, log de 3 igual a n, e aí ele pediu para a gente calcular o seguinte, o log de 36 na base 100. Mais uma vez, né, sem muito desespero, perceba que existe não existe uma relação tão direta assim, né, entre 2 e 3 e 36 e 100. Então, numa situação como essa, nós já identificamos o quê? Que é uma possível solução caminhar para a fatoração. Começar pela fatoração. Então, vamos lá. Começando fatorando. Então, fatorar o 36 e o 100, né? São os dois números envolvidos aqui. O 36 como logaritmando e o 100 como base. 36, você sabe que é par por 2 dá 18. 18 também é par, né? Termina em 8. Por 2 dá 9. Aqui já não tem novidade, né? Você sabe que não dá mais por 2, mas dá por 3. Que dá 3 por 3 dá 1. Isso daqui é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então perceba que muitas vezes a fatoração ela vai te trazer uma redução não a uma única base, mas como uma multiplicação de duas bases, que foi o caso do 36. E aqui nós temos o 100, obviamente é par, por 2 dá 50, por 2, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então isso vai ser 2 ao quadrado
vezes 5 ao quadrado. Então, são formas de representar. Se nós não sabíamos onde começar, nós já começamos a escrever alguma coisa na nossa folha, que é justamente a fatoração desses valores. Então, vamos lá. Uma outra relação também que já é importante, né, a gente já ia exercitando, são os quadrados perfeitos, né? Tipo, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, para você já ter uma noção direta, né? Para você já identificar de uma maneira mais simples. E 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Então, vamos deixar essa informação aqui também. Como a gente pode deixar que 36 é 6 ao quadrado. Então, informações que são coisas que nós sabemos, e aí vai depender saber se ela vai nos ajudar em alguma coisa ou não. Então, fazendo uso dessa fatoração, vamos fazer uma substituição para cá. Então, nós temos o seguinte, ó, lembrando, né? Nós vamos querer trabalhar na base 10. Então, essa informação é mais importante que essa. Por quê? Porque aqui o 10 aparece. 100 igual a 10 ao quadrado já remete à base 10. Então, é mais interessante a gente usar essa informação do que essa daqui de cima, né? Tá 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Perceba que aqui, por mais que tenha o 2, não tem a relação com o logaritmo e não tem nenhuma relação envolvendo 5. Então, aqui nós vamos usar o log de 10 ao quadrado. E aí o 36 nós vamos escrever como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E é isso. Bom, tenho certeza que você já identificou de novo duas propriedades a serem aplicadas aqui. Você já identificou com certeza, até mais, né? Tem mais uma aí. Quem prestou atenção, quem enxergou já é exatamente isso. Nós temos essa multiplicação, ou seja, nós iremos poder dividir esse logaritmando em 2. Nós temos o expoente para fazer a regra do tombo. E se você olhou aqui, ó, nós também temos o expoente na base. Então, a gente também vai fazer o tombo inverso. Então, para resolver esse exercício e recair no log de 2 e no log de 3, perceba que nós iremos dissociar esses logaritmandos. Nós iremos tombar os seus expoentes e depois fazer o tombo inverso do expoente da base. Então vamos lá. Vamos enumerar as propriedades, né? Então a primeira propriedade que a gente vai aplicar vai ser a separação em dois logaritmos. Então isso vai ser igual ao log de 10 ao quadrado de 2 ao quadrado mais, né, multiplicação log de 3 ao quadrado, 10 ao quadrado. E agora, né, ficou bastante simples. Por quê? Porque se a gente for fazer... A gente pode até fazer junto, né, a segunda propriedade mais a terceira propriedade, que vai ser justamente os tombos, né? Todos os tombos que tiver. Esse 2 vai vir para o lado de fora como numerador. E aqui tem o 2 da base também, e aí é aquela história do tombo inverso, né? Ele vem como denominador. Então vai ser 2 sobre 2 vezes o log de 2. Mais, mesma coisa, né? 2 de cima com 2 de baixo. 2 por 2, log de 3. Aqui, ó, direto, né? Simplificou, dá 1. E aqui você já matou o exercício. Log de 36 na base 100 é a mesma coisa que o log de 2 mais o log de 3. A gente já conhece isso. Isso é m mais n. Essa é a resposta do nosso exercício. Vamos retomar aqui para o nosso slide. Bom, pessoal, como vocês puderam observar, foi bastante exaustivo, eu concordo, tantos exercícios, mas não tem segredo. A matemática é a prática de exercícios. Não vai ser lendo enunciado ou lendo livro que você vai aprender a aplicar os conceitos. Então, só aquele último destaque de sempre anotar as fórmulas, as propriedades que vão ser interessantes para a resolução. Vamos fazer mais um intervalo e logo na sequência a gente já retoma. Até já!